bem-vindos à nossa videoaula, que hoje tem como tema o gênero textual artigo de divulgação científica. Esse gênero textual é produzido para divulgar pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre um determinado tema de estudo. A finalidade dos artigos de divulgação científica é de popularizar a ciência, ou melhor, difundir o conhecimento científico. Como o próprio nome sugere, difundem informações de natureza científica e tecnológica, com o objetivo de aproximar o público do universo acadêmico. Então esses textos, eles apresentam um discurso científico organizado com o propósito de validar a pesquisa e envolver o interlocutor, a fim de que este confie na veracidade das informações apresentadas. Para isso, em geral, empregam-se vocabulário técnico e linguagem objetiva. E também, para além desses elementos, os autores dos artigos de divulgação científica devem considerar o seu destinatário, uma vez que esse destinatário ele não tem muito conhecimento sobre as informações que serão veiculadas nesses textos que são divulgados em revistas e jornais científicos, também em livros e plataformas de divulgação científica, além da televisão e da internet. Observe que na página 5 do seu material didático de língua portuguesa há duas capas de revista. Apesar de as duas capas apresentarem diferenças quanto ao público, ao tratamento da informação e aos aspectos gráficos e textuais, ambas difundem conhecimentos das áreas científicas. Assim, hoje, nesta videoaula, o conteúdo que veremos está atrelado ao gênero textual, artigo de divulgação científica. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, eu convido você a fazer a leitura do texto Abelhas Vigiadas, de Dinorá Hereno, que foi publicado na revista Pesquisa FAPESP, bem como depois responder as questões sobre esse texto que estão entre as páginas 6 e 15. Assim que você fizer isso, retorne para esse vídeo para conversarmos sobre o gênero textual, artigo de divulgação científica. Então vamos começar a nossa conversa pela questão 2. Sobre o texto lido, complete o quadro, esse quadro que aparece no seu material didático, com as informações principais sobre a publicação desse artigo. Para o título nós devemos colocar o que então? Abelhas Vigiadas. O subtítulo desse texto é Agrotóxicos e abelhas. Para as áreas do conhecimento aí envolvidas, nós devemos marcar o quê? Tecnologia e biofísica. A autoria desse texto é de Dinorá Hereno, que foi publicado em julho de 2014. E o suporte onde foi veiculado é a revista Pesquisa FAPESP. E por fim, o público leitor, nós podemos afirmar que publicações como essa de instituições universitárias destinam-se tanto para acadêmicos quanto para um público não especializado, que tem interesse por temas como esse que foi abordado nesse texto. Questão de número 3. Entre as alternativas a seguir, assinale a que melhor resume o objetivo do texto Abelhas Vigiadas. Letra A. Questionar as teorias até então apresentadas sobre as razões que levam ao desaparecimento das abelhas. Letra B. Incentivar a agricultura orgânica como maneira de conter a alarmante mortalidade das abelhas. Letra C. Relatar experiências de apicultores que notaram o desaparecimento de abelhas. Letra D. Divulgar estudos que buscam entender o comportamento das abelhas e explicar possíveis causas para o desaparecimento desses insetos. Então, devemos assinalar essa alternativa como correta, já que é a única que resume o objetivo do texto em questão. Questão de número 4. Assinale as estratégias que o autor utilizou no início do texto para atrair o leitor não especializado. Então podemos dizer que as alternativas
A, C e D estão corretas, pois identificamos que no texto há ausência de termos científicos no título, identificamos também a apresentação da relevância do estudo logo no primeiro parágrafo, bem como o esclarecimento de que a Time, famosa revista estadunidense de publicação periódica, também já publicou matéria sobre o mesmo assunto. Questão de número 5. Time não é uma publicação voltada especificamente ao público acadêmico ou científico, mas sim ao público geral que deseja se manter informado sobre acontecimentos da atualidade. Compare o título e a chamada da matéria da revista Time sobre a morte das abelhas com o título e a linha fina do texto publicado na revista Pesquisa FAPESP. Então, Time, título: O Mundo Sem Abelhas, chamada: O Preço que Pagaremos se não descobrirmos o que está matando as melíferas. Pesquisa FAPESP, título: Abelhas vigiadas, linha fina. Microsensores ajudam a entender comportamentos de apis mellifera exposta a pesticidas e mudanças climáticas. Agora, complete a tabela comparativa a seguir, marcando com um X as características correspondentes aos itens identificados no quadro acima. Então nós podemos perceber que a revista Time destaca a existência de consequências do desaparecimento das abelhas para o ser humano e busca envolver o leitor no problema do desaparecimento das abelhas. Já a pesquisa FAPESP alude a um método que pode ajudar a compreender os hábitos das abelhas. Questão de número 7. Apesar de mencionar mais de um estudo acerca do desaparecimento de abelhas, o texto da pesquisa FAPESP se atém especificamente a uma pesquisa sobre a qual apresenta mais detalhes. Letra A. Quem coordena este estudo? Então nós podemos responder que é o físico Paulo de Souza. Letra B. Qual é o objetivo da pesquisa? Então o objetivo da pesquisa é o de analisar o comportamento das abelhas expostas a pesticidas e a mudanças climáticas, a fim de melhor entender e talvez até ajudar a conter o problema do distúrbio de colapso das colônias. Letra C. Nessa pesquisa, o desaparecimento das abelhas é relacionado a quais fatores? Podemos então dizer que é relacionado ao uso de pesticidas e também às mudanças climáticas. Letra D. Do 3º ao 9º parágrafo, são descritas em detalhes as etapas e as características da pesquisa. Identifique e transcreva trechos que revelam esses detalhes. Então observe que conseguimos identificar muitos trechos que revelam esses detalhes. E a exposição dos detalhes do estudo se dá pelo fato desse texto ser publicado em uma revista de uma instituição de ensino superior, cuja parcela dos leitores é composta de acadêmicos. Assim, esses acadêmicos eles podem conhecer melhor a pesquisa e relacioná-la a seus estudos. Letra E. Após a descrição do projeto coordenado por Souza, há esta imagem esquemática. Observe esse esquema que aparece na página 10 do seu material didático de língua portuguesa. Sobre as funções e as características dessa imagem, analise as frases a seguir e classifique-as em verdadeiras, V, ou falsas, F. 1. Possibilita ao leitor visualizar como será o monitoramento das abelhas e assim entender melhor como se dará a coleta de dados da pesquisa. Então essa afirmativa ela é verdadeira. 2. Apresenta informações adicionais que não são exploradas no artigo, mas que ajudam a entender melhor como a pesquisa será feita. Essa afirmativa, então, é falsa, já que não encontramos informações adicionais nessa imagem esquemática. 3. Favorece a compreensão do artigo por um número mais expressivo de leitores? Verdadeira também. 4. Resume
esquematicamente as informações que aparecem do 3º ao 9º parágrafo? Afirmativa correta. E por fim, na 5, é um infográfico, pois ali é imagem e textos sintéticos explicativos. Afirmativa corretíssima também. Vamos para a questão de número 8. Além do estudo que visa mostrar o comportamento das abelhas quando expostas a defensivos agrícolas potencialmente tóxicos e a mudanças climáticas, outra pesquisa é mencionada na parte final do texto. O que essa pesquisa analisa? Então essa pesquisa, ela analisa a relação entre a morte das abelhas e o uso de agrotóxicos. Letra B. Quem coordena este estudo? Então, o coordenador dessa pesquisa é o professor Osmar Malaspina, do Instituto de Biociências da Unesp. Letra C. Que elemento é relacionado ao sumiço das abelhas, tanto nessa pesquisa quanto na do grupo de Souza? Então nós podemos dizer que é o uso de neonicotinoides, uma classe de defensivos agrícolas. Vamos ver agora o tipo de discurso empregado nos artigos de divulgação científica. Vamos ver então o discurso direto presente nos artigos de divulgação científica. Na página 11 do seu livro didático, lemos a seguinte passagem: pesquisas científicas realizadas em diversas instituições devem ser divulgadas a fim de serem conhecidas fora do mundo acadêmico. Por isso, o autor de um artigo de divulgação científica não faz apenas a divulgação dos resultados. Ele precisa ouvir o que esses pesquisadores têm a dizer e revelar aos leitores a fala deles. Resolva as questões a seguir e observe como foi feito no artigo lido. 9. Em algumas passagens do artigo, emprega-se o discurso direto, isto é, a inserção de falas tal como foram enunciadas. Observe algumas dessas ocorrências e depois faça o que se pede. 1. Se for notada qualquer alteração no comportamento dos insetos expostos ao pesticida, como incapacidade de voltar para a colmeia, desorientação ou mesmo morte precoce, o produto passará a ser o principal suspeito do distúrbio de colapso das colônias, diz o físico Paulo de Souza, coordenador da pesquisa e professor visitante do ITV. 2. Avaliamos a batida das asas e a inclinação do corpo em abelhas com o sensor e sem ele, e verificamos que não houve alteração na capacidade de voar, diz Souza. 3. Uma das inovações obtidas é a distância de comunicação que conseguimos alcançar de até 30 centímetros, ressalta o pesquisador. Por que a autora do artigo optou por reproduzir no texto a fala do pesquisador, empregando o discurso direto e não o indireto? Então nós podemos afirmar que o emprego do discurso direto, ele fornece mais credibilidade ao texto, visto que não há interferência na fala do especialista, o que também diminui o risco de equívocos de interpretação. B. Volte ao texto e analise. Por que em 1, ao final da fala, há mais informações sobre Paulo de Souza do que nos fragmentos 2 e 3? Então em 1, há mais informações de fato sobre ele porque é a primeira citação da fala desse pesquisador, que precisa ser apresentado ao leitor a fim de que este obtenha informações básicas a seu respeito. A menção ao fato de que Souza é também coordenador do projeto e professor visitante do ITV tem o valor adicional de convencer o leitor da legitimidade e confiabilidade da pesquisa. Veja que interessante, aí no quadro fica a dica que aparece no seu material didático. Nós temos lá a seguinte definição: textos de caráter científico, como o artigo de divulgação científica, em geral, assumem uma posição de impessoalidade e de objetividade, sem marcas do ponto de vista de um sujeito particular. Um outro aspecto relevante que vale a pena mencionar é que a voz do cientista, ou seja, o discurso da autoridade, confere
credibilidade às informações do texto. Questão de número 10. Com base na leitura integral do texto, extrai um exemplo de cada estratégia indicada a seguir que busca aprimorar o leitor das informações científicas tratadas. Letra A. Exemplificação. Então nós podemos citar aí a seguinte passagem. Além da preocupação com as perdas dos apicultores, existe o risco para as culturas que dependem delas para a polinização. O maracujá, por exemplo, só produz se for visitado pela mamangava. Então, conforme a gente pôde ler aí nesse quadro amarelo, logo abaixo da atividade da letra A, temos lá. Essa é uma das principais estratégias em texto de divulgação científica, pois é uma forma de tornar os conceitos mais compreensíveis. A expressão, por exemplo, é uma das mais usadas nesse caso. Letra B, definição. Como exemplo, nós podemos destacar o fragmento que aparece no texto. Nos neonicotinoides, classe de defensivos agrícolas amplamente utilizados no mundo. Veja que nós temos aí um termo específico das ciências, pouco conhecido do público leigo, e por isso eles precisam ser explicados. É muito comum que essas definições apareçam entre vírgulas, parênteses ou travessões, por se tratar de informações complementares. Letra C. Relato de experiências. Então nós destacamos a seguinte passagem. Em alguns casos, como de um apicultor no município de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, a relação entre causa e efeito ficou comprovada. Veja aqui, relatar fatos acontecidos ajuda o leitor a compreender a necessidade do estudo e também a identificar os fenômenos estudados. E por fim, na letra D, temos os recursos visuais. Logo, nós podemos elencar a fotografia das abelhas como microsensores e o infográfico que aparecem no texto. Importante ressaltar que fotografias, esquemas, quadros explicativos e infográficos são alguns dos vários recursos visuais e verbovisuais que podem facilitar a compreensão de informações mais complexas. Então agora, antes de prosseguirmos para a análise do texto da página 14, observe se o aluno conseguiu cumprir a proposta solicitada. O texto a seguir é um resumo do artigo Abelhas Vigiadas e foi produzido por um aluno do ensino médio para compor um painel informativo sobre alterações ambientais. Além de fornecer as informações essenciais do texto base aos demais alunos da turma, os quais não leram o artigo. O autor do resumo foi orientado a fazer um texto autônomo, isto é, que não exige do leitor o conhecimento prévio do artigo. Leia o resumo e verifique as estratégias desse aluno para cumprir a proposta de trabalho que o seu material didático apresenta. Cabe salientar que a leitura da seção Fica a Dica, que se encontra na página 15, é muito válida. Veja lá, o resumo não pode conter a opinião de seu autor, que deve adotar um posicionamento neutro e manter a mesma linha de raciocínio apresentado no texto base. Assim, o resumo resulta da síntese de um texto que lhe serviu de base e não da mera cópia de passagens. Então, preste muita atenção no momento em que você for escrever um resumo e veja as informações relevantes que o seu material didático traz. O autor seleciona as informações que julga serem importantes para o leitor a que se dirige e as apresenta de forma clara e objetiva, sem alterar as relações entre as ideias estabelecidas no texto original. As informações apresentadas no resumo devem estar alinhadas ao perfil do leitor ao qual se destina. Assim, resumos produzidos considerando o mesmo texto base pode conter informações diferentes, a depender de seu interlocutor. Um outro fator que determina quais informações devem ser contempladas é o objetivo da elaboração do resumo. As escolhas que o autor precisa fazer dependem das suas intenções. É preciso selecionar apenas ideias principais
ou as secundárias também. É necessário constarem os exemplos presentes no texto base ou será feita apenas retomada da parte conceitual? Então, vamos ver o que a questão de número 2 solicita. Para iniciar o texto, o autor do resumo optou por referenciar o artigo da seguinte maneira. Em artigo publicado pela revista FAPESP, julho de 2014, assinale entre as alternativas outras formas válidas de mencionar o texto no qual o resumo se baseia. Então, nós podemos considerar como corretas as alternativas A, B, C e D e desconsiderar as alternativas E e F. Questão de número 3. Caso o resumo tivesse sido redigido por um aluno do curso de Biologia, a fim de estudar para um projeto que desenvolve há alguns meses e que tem por objetivo ajudar os apicultores da região a minimizar a mortalidade das abelhas, quais informações seguintes poderiam constar em seu resumo? Então, acredito que as informações que devem constar nesse resumo são as que aparecem na alternativa A, B e C, uma vez que são todas relevantes e podem contribuir e ajudar os apicultores da região a minimizar a mortalidade das abelhas. Já as alternativas D e E não condizem com o perfil do autor, que certamente já está familiarizado com o distúrbio de colapso de colônias. Por hoje é só, mas antes de acabarmos, eu convido você a fazer a atividade 4 da página 15 e também as atividades de 1 a 4 da seção Hora de Estudo, que se encontram nas páginas 32 e 33 do seu livro didático de língua portuguesa. Bons estudos e até a próxima!